Me conte sua história, Adriana. Me diga aí, porque, Finalizou com a manutenção? por favor, Adriana, me mostre a cena dos últimos capítulos. Deu perca de pressão mesmo. Tá, então, mas e aí você resolveu como? Trocou bucha, bomba, selenoide. Pronto, foi selenoide? Que é o assunto de hoje. Quem trabalha com câmbio aí, quem já pegou o câmbio do Corolla? Rapaz, É, rapaz, por isso é que forte, viu? eu vejo esses câmbiozinhos aí, a turma caindo fora. Nem todo lugar quer fazer, a turma só quer fazer os negocinhos que é light, um negocinho grosso. Então você vê um câmbio que saiu de uma oficina, duas, três, até de uma. Traz com mais atenção por conta da... Pode haver defeito colocado, amigo, que dá problema, viu? Pra resolver. Não é brinquedo não. Vamos lá, Gustavo? Ele falou aqui, eu vou colocar um fluxo para fazer a limpeza do filtro e verificar se vai manter a pressão. Rapaz, esse câmbio você desarmou de todo. E vai precisar, você fez conversor de torque, fez tudo direitinho. De onde tá vendo essa sujeira? É. Você não fez conversor de torque, fez uma péssima escolha. Te aconselho a você. Mas ele disse que fez o conversor. Mas quando, que situação? É. Que foi isso que eu falei, que teve um carro que a gente escolheu não fazer o conversor. E acabou tendo que fazer. Conversou e abriu o câmbio de novo porque estava tudo sujo, contaminado. Meu amigo, não tem jeito. Às vezes quer achando que vai facilitar a vida do cliente em termo financeiro, mas depois complica tanto pra gente, reparador, como pro cliente, né? É dor de cabeça e tal, e depois vê que vai ter que fazer. Porque Não assim, tem ó, jeito. você meter um flu aí, quando é um câmbio usado, é uma coisa, o câmbio refeito assim, não era pra acontecer isso não. Quando você fazer esse flush, né? A tendência é piorar a situação. Entendeu? Cada caso é um caso. Ele disse que vai verificar para ver se vai manter a pressão. E o próximo passo é mexer no acumulador. Não, eu mexi no acumulador primeiro. Se você não olhou o acumulador ainda desse câmbio, mesmo Adriana, tu tava onde curtindo a praia, foi? Que assim, ó, eu mexi no acumulador primeiro. Você meter um flush aí, você pode render o negócio aí, entendeu? Flush você aventura quando você tem um câmbio que já tá em uma situação, então você usa como um recurso para ver se você dá uma levantada no câmbio. Nessa situação aí, se você vai aplicar fluxo, o câmbio tem sujeira agarrada aí. O ideal é desarmar tudo e fazer aquela limpeza. Entendeu? E trocar o filtro, se for o caso aí. Se for constatado isso aí, você tem que desarmar. Agora, eu tentaria primeiro aí ver olhar a válvula que pega na traseira, entendeu? A válvula mecânica, né? O regulador de pressão. Eu faria isso. Eu botei essa caixa, fiz tudo, não deu mais nenhum erro. Depois ele vai para selenoides. Uma coisa que você tem que olhar, regulador de pressão, né? O acumulador de pressão. Não, regulador de pressão. Quem regula a pressão são as selenoides PWM, uma de linha principal e a outra de conversor de torque. Esse carro não é complexo corpo de válvula, a não ser que tenha algum empeno. Tem que tomar cuidado com isso também, que pode acontecer ter empeno. Isso não vai achar pressão não. Se você olhasse as vedações, não, mas você não tem nenhuma pressão. Porque a vedação aí no corpo de válvula é só em dois, né? Dois freios. O que acontece é o seguinte, eu buscaria ver isso aí. Ver o regulador de pressão, ver válvula selenoide. Ele diz assim, como já foi trocada a selenoide, mas... Você trocou a posição, inverteu a posição de um lado para o outro, para ver se o defeito não... O que acontece, se você tiver um pulsador PWM, você pegar esse pulsador e fazer uma limpeza aí do querosene aí. Botar o querosene num vaso de vidro e fazer uma limpeza nessa selenoide aí. Entendeu? Ele diz que tem pressão de 8 bar. Pressão de 8 bar? E não é suficiente? Tá alta a pressão, é isso? Porque ele vai trabalhar numa variação de 2.7, a pressão mais baixa. Na ré, ele vai a uns 4. No drive a 3, 5. Faz uma variação nisso aí, mas não tá, ela tá alta demais, não é isso não? Ela tem que ser baixada, se for 8 aí, tá alto. Aí o que ele botou, né? Tá com a pressão de 8 bar e aí vai diminuindo a pressão. Acho que até tá. 8 bar. Então, aí você pode já realmente ter um filtro sujo. Por isso que você quer. Você fez alguma traquinagem aí, né, Adriano? É porque a gente vê de longe, a gente quer entender o que está acontecendo. Entendeu? Mas, se sua informação estiver correta, eu olharia o acumulador de pressão. Porque se está prestando pressão, pode ser que o acumulador... Você manteve o acumulador que estava, o outro duplo, que é adaptado. Então é isso, vamos lá, vamos falar sobre
selenoide, válvula selenoide, né? É porque assim, falha de câmbio. Uma única falha, ela pode ter uma variável muito grande. Ela pode ter por uma falha de pressão. E assim, essa falha de pressão está relacionada ao quê? A um corpo de válvula, válvula aberta, válvula travada. Depende da válvula, a situação. Uma selenoide aberta ou fechada. Aí é importante que você saiba em que formato aquele câmbio trabalha. Como trabalha. Né? Então assim, o dia a dia da oficina é uma coisa bem interessante. Mas, amigo, você tem que gostar. Se apaixone. Mas a gente escolhe isso, se apaixonar, né? É por isso que amar é uma decisão, entendeu? Pois é. Amar é uma questão de decisão. Então eu decidi amar, mas... Aí a gente está aqui para contar na experiência que a gente teve. Muitos ensinamentos. Isso, Foi bem complicado. E se eu não tivesse, assim, convicção, mas não foi assim. Essa convicção, como é que essa convicção veio? Analisando o caso. Porque houve um ganho de conhecimento nesse câmbio aí, por conta do... que não era uma falha intermitente. Não era uma falha. A questão aí é que quando você já pega um negócio andando, entendeu? Já viu, o serviço já passou por um pouco para outro, pela mão de vários. É muito. Você tem que pensar bem se você realmente vai pegar. Você tem peito para encarar. Isso, Depois de muito trabalho de ajustes, o câmbio ficou bem. A gente rodou uns 60 quilômetros com o carro. Da última vez, né? Da penúltima. Depois disso teve 3 vezes, né? Ah, sim. Ela rodou 60 quilômetros, depois disso rodado, o câmbio começou a dar tombo na terceira marcha. Aí, amigo, é fogo. Porque aí... Quando chegava na temperatura... Aí o tempo de trabalho, por isso a necessidade de rodar com o carro, porque às vezes você entrega o carro para mim, você roda 10 km, o câmbio tá suave. Entendeu? Aí já pensou, entrega esse carro pro cliente, e aí, ainda assim, você ainda tem que trabalhar no seu psicológico e no psicológico do cliente, para que ele entenda a situação. E aí imagine que você pega e entrega esse carro sem fazer esses testes, não dá. Porque assim, já tem a situação que o cliente já vinha gastou muito. Esse câmbio já não ele gastou no câmbio do carro, não prestou. Ele já tinha comprado um segundo câmbio, deu problema também. Aí já chegou lá com essa situação, né? Isso. Selenoides novas. É por isso que a gente tá falando, viu, Adriano? Olhar bem, mesmo nova, olhar direitinho, a procedência e tudo, testar e retestar. Porque hoje com essa gama de material aí falsificado, a gente sofre, viu? E assim também a questão é que as selenoides do câmbio 240, ela não tem marca de original, ela não tem marca nenhuma. Ela não diz lá Toyota, ela não diz a iSim, que é a marca do câmbio. Não, nem a referência tem. Nem a referência tem da válvula. Vai ter a questão de numeração por regulagem, que às vezes essa selenoide muda de regulagem. Mas isso é importante quando o câmbio, para ficar mais afinado, ele já bota de acordo com o ajuste do câmbio uma outra abertura. Isso significa isso, que não é muito relevante em relação ao câmbio que está sendo reparado, porque depois você fazer o reset e o sistema vai buscar reconhecer aquele novo componente que está ali. Então assim, e é uma coisa importante essa questão de aparelho, de passar aparelho para ajustar, porque cada modelo de câmbio tem uma reação. Por exemplo, se eu fechar um câmbio de um Kia, de um Hyundai, na sua grande maioria você precisa rodar muito. É um dos câmbios que sai até a hora que está dando tombo, dando tranco, lavar, e aí você tem que ter paciência analisando e aí rodando. E aí depois de uma certa quilometragem rodada, ele vai ajustando. Ele vai ajustando. Né? Então assim, tem essa situação. Mas o câmbio, o 240, ou o câmbio do Corolla, ele por si, dificilmente ele vai passar por esse processo. Entendeu? Ele já sai passando. E olha lá que ele pode dar um leve delayzinho assim, até ele reconhecer mas mesmo assim, quando ele está bem, quando chega uma média de 2.000, de 1.800 a 2.200, nessa média ele trabalha na média de 2.000 giros, ele passa a marcha de primeira a quarta marcha e conversou, porque lá trabalha primeira, segunda, terceira, quarta e quarta com TCC, que é low carb, né, o TCC, ou seja, ele vai para a quarta e aí depois aplica o low carb na quarta marcha. Cada câmbio você vai ter uma característica diferente de trabalho. Esse câmbio só vai ter low carb na quarta marcha. Tem câmbio que de segunda a terceira já tem low carb. Tem carro que é terceira e quarta marcha. E é importante você saber dessas coisas, porque tem hora que vai fazer diferença. Na hora que não dá certo, é que você vai ter que... Tem que ir na raiz, para saber o que está fazendo. E foi isso que deu convicção para resolver. Porque é o seguinte, a questão das selenoides, quanto a uma selenoide? Essa é a questão. Você não
Geralmente quando você tira uma solenoide dessa, tá ruim. A não ser que você compre um câmbio usado e você acertou de vir a solenoide nova. Mas na grande maioria, que é o ponto fraco desse câmbio, geralmente esse câmbio vai dar defeito em quê? Em solenoide. E não trocar só uma, né? Isso, Detalhe, tem que são trocar 5. os 3. Trocar as 3 PWM, né? A questão da questão que complicada aí, que não dava defeito toda hora. E também ela só dava defeito de uma quilometragem rodada. E vale salientar, se você deixasse um bom período parado, ela passava, depois você saiu com o carro, passando as marchas tranquilamente. A questão desse carro que às vezes queimou o pacote, esse carro não queimou o pacote, é porque demorou de fazer a troca de solenoides, insistiu na falha e queimou o pacote. Aí já teve que fazer serviço de câmbio. Mas depois de todo feito, conversou feito. Corpo de válvula revisado. Sim. Aí, meu amigo, e ainda desse problema de solenoide, mas até chegar aí, até analisar e entender o que estava acontecendo. Porque quando E ele já tinha comprado, né? Essa solenoide. Sim, são novas. Nova. E aí pro cliente entender, né? Foi uma luta. É. Mas deu tudo certo, né? Agora, a questão que até chegar nessa questão do diagnóstico através de testes feitos, aí nós batemos o martelo e aí o cliente falou assim, quem me garante que você comprar essa solenoide vai ficar bom? E aí agora? Eu não sei o que, e aí? E depois disso ainda tem um antes disso, e o que veio antes, você tem que ter convicção. Então quer dizer, interessante não é nada, quando juntou os dois câmbios, todos os dois câmbios tinham defeito. Inclusive as solenoides novas e usadas, todas com defeito. A questão, que por incrível que pareça, quando ajustou o conversor de torque, aí que rendeu a falha. Porque o conversor que estava, ele estava travando. Quando tirou essa falha aí, apareceram as outras falhas. É tipo trocar o óleo, né? Sim. Você troca o óleo. E só faz evidenciar as falhas. As falhas. Né? E essa questão de limpeza em câmbio é fundamental. Tenha muito cuidado. Até no chão da oficina você pode fazer um câmbio. Mas preze pela limpeza. Uma limpeza fina. Não é limpeza de aparência. É uma coisa que eu não entendo, porque já vi gente fazer câmbio aí, no meio da terra, e você vê terra dentro do câmbio, e o bicho funciona. Mas com a gente não funciona. Com a gente não funciona não. Não funciona mesmo. Então, é fundamental você ter essa questão das solenoides, né? Saber a forma de funcionamento. Você vai ter mais de um tipo de funcionamento de solenoide. A solenoide PWM, ela existe uma modulação, o tanto que vai abrir. Você vê que a solenoide chamada CLT, que é a solenoide principal de alimentação na linha principal, ela é modulada, ou seja, ela vai abrir e nem sempre o mesmo tanto, ou seja, vai ter uma variação de pressão em cima do torque do motor, de acordo com o tanto de torque que o motor tiver, ou seja, peso que o motor está imprimindo ali versus velocidade, vai influenciar na modulação da válvula. Então, você tem que saber disso aí, porque na hora da aplicação realmente da pressão ali, é necessário que imprima do mesmo jeito para haver um funcionamento correto. Então aí, nessa hora que você já conhece. Aí você se apega que você já conhece e não conhece o suficiente. Aí você tem que gastar tempo para entender. No caso do Adriano aí que está falando do L4 mesmo, pode estar relacionado à válvula solenoide aí. Ele vai ter a válvula solenoide, uma válvula... E colocar esse produto, né, que ele está falando, né? É produto ou é um procedimento? É um flush, é um produto. Flush é um produto de... Ele vai fazer uma limpeza aí, entendeu? Pois é, tem que ter muito cuidado, viu? É, pode fazer uma lambança aí. É isso. Então... Nesse caso aí é melhor ele abrir novamente, né? Sim. Mas eu não abriria de cara não, eu olharia esses componentes, corpo de válvula, solenoide. A solenoide é fácil de testar, se você tiver pulsador PWM. Você vai botar pressão na ponta da solenoide, tampar o orifício e apertar a pistola. E a solenoide ligada, você aperta, e aí quando tiver sem pulsar, ela vai dar vedada. Aí você acompanha lá o reloginho lá do manômetro, quando ela abrir, você vai passar. É fácil testar, eu acho, né? Você tem o teste, Adriano? Para solenoide? Que é interessante. É. Você adquirir. Nem tão caro é, né? É isso, é. O Mercado Livre aí acha. Vai ter que investir, meu amigo, se você quer ser o homem do L4. Bem-vindo ao mundo do L4. Aí ele disse que não tem o teste. É interessante você ter. É, porque esse teste, ele não funciona só como teste, ele funciona também como ferramenta para limpeza. Você bota uma bicha dessa aí no querosene aí e faz a limpeza. Por que isso? Quando você trabalha com câmbio, a questão de custo, né?
Às vezes as solenoides, você às vezes acha que, pronto, você olha, tá limpinha. Quando você bota no querosene que começa a trabalhar pulsando o óleo, o querosene fica preto. Entendeu? Você fica impressionado. Uma única válvula pode contaminar ela. Aí o que acontece? Depois dessa limpeza tem que testar para ver se ela está vedando, porque às vezes ela pulsa, você já testou, já viu que está prestando, você vai testar no multímetro, vendo uma média de 6 ohms em questão de resistência na escala de multímetro de resistência, aí beleza. Mas é importante você deixar uma média de, se você tem uma dúvida com a solenoide, deixa ela pulsar durante uns 10 minutos. Aí depois você vai e testa ela pulsando ali dentro do querosene. Você testa se está fazendo pressão, entendeu? Aí você vai ter o teste. Aí você vai ter certeza se ela está abrindo e fechando certinho. Até porque se ele colocou essa solenoide e o sistema ele está com suspeita de sujeira, ainda que nova, Sim, se botou, funcionou tal, com certeza deve ter sujeira nela. Sim. Aí tem que passar por esse processo. Não só de teste, de limpeza para depois testar. Pronto, a solenoide do AL4 não tem como você ver arranhões. Já na U240 você vê se está arranhado ou não, essas solenoides. E as solenoides lá estavam arranhadas. E esses arranhões impedem a vedação exata. Então isso quer dizer que não foi a gente colocou a primeira vez, que colocaram no câmbio sem uma limpeza, aí estragou essa solenoide. Entendeu? Então a importância de você fazer um serviço com perícia. E não ter pressa, amigo. Câmbio se não tem pressa. Se tem pressa, deixa para outro dia. E vai avaliando. Se você seguir o passo a passo, a nossa proposta dos nossos cursos é justamente estar vendendo facilidade. Ou seja, é que eu digo sempre, não quer dizer que você sozinho você não chegue, mas em quanto tempo você vai chegar. Então, com a nossa experiência, a nossa oficina é um laboratório. A sua também pode ser, tá? Mas às vezes você gasta um tempo que você teria um faturamento melhor. Né? Parece que tem coisa que está insolúvel. Mas não é ter tempo para poder avaliar. E você ter pessoas a quem você pode ter um apoio técnico que vai te dar certos feedbacks, certas orientações, né? Então isso vai diminuir o seu tempo de chão de oficina. Essa semana mesmo, depois desse carro aí, com a mente fresca, eu peguei 2 situações de câmbio que não era câmbio. Parecia que era embreagem, e não era embreagem, era problema elétrico. Entendeu? O carro já saí, já botei na pista, rodei um bom tempo com ele testando e tá passando as marchas suave. Então, você tem que ter tempo, senão você sai desmontando meio mundo de coisa, às vezes tá ali, tá aparecendo, não tá fazendo nada. Não, não é. Aí também, pronto. Vocês sabem que o Tigo 2014, por aí, é câmbio AL4, da Sherry? Vocês conhecem? É câmbio AL4, pronto. E o principal defeito do carro é problema elétrico também, entendeu? Então, a importância, né, do diagnóstico, né? Sim, do diagnóstico. De saber analisar antes. Sair abrindo, aí já pensou abrir, fazer tudo e depois colocar no lugar e continuar com a mesma questão, porque é um problema não mecânico e sim elétrico. Sim, porque assim, ó, você pega, às vezes a demora de um câmbio lá é justamente eu ter esse tempo dessa análise, desse diagnóstico. Eu digo assim, não impede de ter que abrir o câmbio, às vezes vai precisar abrir o câmbio, mas você já matou essas falhas. Porque se você faz o sentido inverso, depois no câmbio no lugar, o cliente diz o quê? Então não era câmbio. Não tinha necessidade. Não tinha necessidade, entendeu? De abrir. Então, a importância de você resolver essas coisas antes, então aí você vai ter que saber olhar parâmetros, código de falha, se tem a ver, se não tem a ver, né? Por quê? Às vezes o carro tem um problema de injeção, você não resolve e deixa para resolver depois, o cliente vai ter vai ficar essa incógnita, né? Por mais que você explique tecnicamente. Então essa questão do chão da oficina. E aquela coisa de passar o aparelho, esses 2 que chegaram essa semana. Veio de oficina que tinha um aparelho diagnóstico. Sim. Aparelho bom, só que o pessoal colocou e não soube fazer a leitura, entendeu? Interpretar o que o aparelho estava dizendo. E por isso que não conseguiu matar a questão. Então, tem que ter o aparelho e saber fazer a leitura correta. Né? A gente já está montando um curso sobre isso, sobre a questão de diagnóstico. Porque a gente conhece algumas oficinas que até tem o aparelho, mas não sabe manusear. E aí não adianta. O aparelho por si só ele não faz. Não faz milagre. O aparelho, ele tá te dando o que ele tá entendendo. Você, tá com dor de cabeça, sim, tá. Mas esse é o sintoma, dor de cabeça. Mas o que tá levando essa dor de cabeça? É uma dor na unha ou no fio do cabelo? Em que parte tá? É um corpo. E qualquer parte que tiver errado vai dar dor de cabeça. E é essa a questão que tem que entender. Então, 2 serviços que caracterizam essa questão, a necessidade de realmente entender de mecânica, elétrica e eletrônica, né?
E você pode, dentro da oficina... É porque o dia a dia vai trazendo também, né? Sim, sim. Você vai, de acordo com o serviço que chega, as dificuldades que vem, se você não desistir, entendeu? E estudar sobre o assunto e tal, e aí você vai pegando. Acontece muito isso, né? Por exemplo, teve um sandeiro mesmo que eu fiz a embreagem de Everton. E aí fui pra Foz do Iguaçu. Aí chega lá, o cara, o câmbio deu defeito aqui e tal. Eu falei, rapaz, da maneira foi testado, não é impossível, mas é muito difícil. Peça original. Rapaz, me manda aí as falhas. Quando ele me mandou as falhas, eu falei, ó, esse câmbio pode estar com defeito, mas essa falha aqui no ABS vai ter uma interferência direta. Manda ver aí. E aí, ele voltou lá no rapaz, o aparelho de ponta. Eu busquei o relatório e vi a falha ali e falei. Aí, o cara não queria mexer, entendeu? Ele teve que chegar... Não sei se ele levou em outro ou foi no mesmo, porque o cara já tinha dado um diagnóstico, que era câmbio e assim tinha ofendido, né? Aí pronto, eu falei, rapaz, não faça isso. O seu sintoma não é de câmbio, porque aí esse ABS vai interferir diretamente na leitura do ABS, e era o sensor de ABS, entendeu? E estava interferindo no funcionamento do câmbio. Trocou o sensor, aí ele me ligou me agradecendo porque já normalizado. Então assim, tem que saber o que tá fazendo, fazer o que né? tá fazendo, né? Senão inventa serviço. Ora, se tem falhas periféricas, qual é a da pessoa? Já vi um C3, câmbio L4, a gente tá falando de L4, vamos lá. O cara já tinha meses com problema, já tinha mexido em instalação, pronto. O defeito era na instalação, mas só que já tinha mexido mais de um na instalação, já tinha botado ABS, já tinha botado o câmbio, já tinha botado um modo de câmbio, já tinha botado um modo de ABS, e o carro chegaram numa situação que o carro, ele andava com reboque e de repente tinha que parar e esperar o defeito, ligando e ligando a chave até o defeito sumir para ele, e mais adiante a falha aparecer de novo. E era um problema elétrico. Então a gente tem que estar... E esses problemas elétricos intermitentes é uma situação, viu? É uma situação. Então é Nada isso. fácil para resolver. Nada fácil para resolver. E assim, ó, você tem que começar e esmiuçar e entender a questão de um apoio técnico também, a questão de você estar ali discutindo, trocando ideia. E você cresce naquilo ali, você vai estudar sobre aquilo. E às vezes, só o fato de alguém te ouvir, você também vai se escutar. Essa é uma questão. Entendeu? E aí você vai pegando beabá. É aprender da maneira certa. É importante você... E o grupo é justamente isso, porque não é só uma cabeça pensante, né? São Exatamente. várias, entendeu? A questão da inteligência coletiva. Eu acho que Aí funciona. pronto. E o discernimento vem melhor, porque às vezes a pessoa, às vezes ela está falando uma coisa que você percebe que não tem nem muito a ver, mas só que por incrível que pareça, leva um raciocínio naquilo ali. E aí acaba trazendo um destravamento na linha do que está acontecendo. É porque às vezes você está falando da dor ali, mas você não está sabendo. É porque talvez você dormiu mal e machucou, dormiu mal, e aquela dor não tem muito a ver com o problema real. E é justamente isso que no grupo você resolve mais fácil, né? Essa é a questão. Então, é isso. Então essa foi a experiência que nós tivemos essa semana, né? Que foi a mais tocante. Beto colocou aqui. Boa noite. É o Ebert da Beto K. Gostaria de fazer o curso pessoalmente. Como posso fazer? Pessoalmente? Presencial, né, no caso. No momento ainda não. Porque assim, a gente tem que montar um grupo. Porque assim, ó, vocês... Eu não sei vocês, mas eu aprendo mais online. Porque é o seguinte, ó. O presencial são muitos detalhes. O câmbio tem muitos detalhes. Então você não vai pegar esse detalhe. Eu já fiz curso assim. O curso presencial é como você vai ver, no caso, se ele for fazer o curso presencial. Você vai ver ele montando, né? E ele pode até passar para você... Desmontando e montando. Desmontando e montando. E você tá ali vendo, Ou né? você até fazendo. Justamente. Tá, mas você está sendo assessorado. E Mas depois? e aí depois? E a dúvida? Porque uma aula online você vai ver várias vezes. Você fixa, entendeu? Porque E você... tem o grupo, entendeu? Exatamente, Você assistiu a aula tal, aí vai começar aí chegou um câmbio para você fazer. Você pega o câmbio ali e tal, começa a desmontar, teve algum problema, joga lá no grupo. Entendeu? Aí você vai ser resolvido, manda vídeo. Tá? É muito melhor do que o presencial. O presencial é 2, 3 dias e que você tem que pegar tudo ali. Você leva um PDF para casa, até um vídeo e tal, mas geralmente cursos presencial não tem esse acompanhamento de grupo. Eu mesmo não... Eu aprendo muito com online. Eu também sou aluno, tem horas. Eu não sou só professor, sou aluno. Então, eu aprendo muito com online. Eu acho que, em termos de custo, porque você
Você pode fazer um curso online, pode ser na hora do expediente, pode ser fora da hora do expediente. Justamente. Você vai adequar isso aí e você vai ter quantas horas de curso? Dificilmente eu mesmo, porque às vezes assim também vou ter dúvidas aí, como é que eu faço? Eu volto para entender sobre aquilo que está sendo dito, aonde quer chegar. Aí você vai chegar em tal parte do curso e professor, eu não entendi muito, eu gostaria que você explanasse mais sobre isso, sobre esse tema aqui, porque para mim, me desculpa, não ficou bem explicado. Aí vai às vezes fazer um vídeo, ou se não entrar com uma explicação, né? Por exemplo, aí quer dizer, por exemplo, uma dúvida. Como é que eu vou saber que o câmbio está aplicado o low carb, né? Aí, isso aí, presencial, Luciano, porque esse teste vai ser feito no carro. Então, às vezes até ali no WhatsApp, uma explicação, a maneira de ver se o low carb está sendo aplicado, já como é que se diz? Muito melhor. Eu acho. Você é da onde, Beto? Não, é o Weber? Beto, é Beto mesmo. Ele falou que é da Beto K, não? Ele disse que é o Weber. Mac Beto K. Elbert. Da onde? Então, como posso adquirir o online? A gente vai estar fazendo, a gente vai estar abrindo uma nova turma. Mas isso vai ser no início de março, tá? Tem todo um processo antes que a gente vai estar, já está organizando, a gente já está nesse processo. E aí, no início de março, as inscrições vão estar abertas, tá? É porque é o seguinte, assim, ó, a questão é você trazendo o nosso curso dentro de uma realidade de oficina, não é aquela coisa, aquele laboratório, porque a gente fez um curso ensinando você a trabalhar com o que você tem. Ora, você ter todo tipo de ferramenta é ótimo, maravilhoso. Mas eles que quer, pronto. Aí é só estar acompanhando a gente nas redes que a gente vai estar sempre. A gente vai começar o processo de falar sobre o curso novamente. Entendeu? Porque existe todo um processo antes. A gente já começou a organização, mas quando for ter, entendeu? As inscrições abertas novamente, tal, você vai estar sabendo. Entendeu? Você vai enjoar de ouvir falar sobre, porque a gente vai estar sempre falando. E para resolver logo essa questão desse carro seu. E você desistir de vender o carro, porque o carro é bom dirigir, a passagem de marcha desse carro é diferente de um. Porque a Emotion e o Dualogic, eles realmente que dão. É tipo um coicezinho, né? Então, que já é do sistema. Esse tem a passagem mais suave, né? Aí sim. Então, é aquilo que eu falo, você conhecer de cada sistema. Você conhecer, gastar tempo para conhecer realmente. E você nunca vai saber tudo. Por isso que mentes pensantes juntas, né? Trabalha melhor, triplica, multiplica muito, muito mais. Não é simplesmente aprender por aprender, não. É entender o funcionamento. Qual foi a proposta do câmbio Power Shift? Vocês sabiam que a maior parte dos câmbios do Tigo 8, esses Tigo, Caoa Shell, esses carros que tá saindo agora são câmbio Power Shift? Pois é, são câmbio Power Shift. Então tem mão de obra aí. Se você domina, se você entende, é bem interessante. Então você entender qual foi a proposta, por que não deu certo de primeira, aonde que foi. Porque na verdade, se você olhar o câmbio Power Shift, ele é bem interessante de funcionamento. Eu gosto do funcionamento dele. Porque quando o cara tá bem, ele domina. Ele é um câmbio igual o DQ200, né? Que também, o de 7 marchas, que é a embreagem seca. Depois agora, o mais novo, que é 6 marchas, é a embreagem molhada. E aí ele deu muita situação. Mas a proposta voltando pro Power Shift, ele passa 2 marchas por vez, né? Ele vai passar, são embreagem dupla, que quando passa a marcha vai passar primeira e segunda, terceira e quarta, quinta e sexta marcha. Então você vai ter uma embreagem A e B, né? Na embreagem A as marchas ímpares e na embreagem B as marchas pares e mais a ré. Então o funcionamento é bem interessante o funcionamento. Então você não fazer adivinhando, você entender realmente aquilo que você está fazendo, você saber os problemas que tem, como proceder, como agir, como tirar uma caixa de marcha dessa, que o ideal de uma caixa de marcha dessa é até não tirar, você tome cuidado para não estragar o coxim que sustenta o motor, que está do lado direito, a caixa de marcha está do lado esquerdo. Mas se não tomar cuidado, o coxim ele é hidráulico e o câmbio, o motor vai ficar numa posição por muito tempo, pode estourar o coxim. Então você tem que calçar esse motor tirando o peso do coxim. Então todos esses detalhes assim é passado no curso. Você fazer então quando você domina, desmistifica, você entendeu o porquê esse câmbio não atuou bem. Eu acho que se não fosse um câmbio bom, a Shell não apostaria nesse câmbio nos carros porque ela está chegando no mercado agora. Claro e evidente que ela vem encontrando algumas dificuldades.
Mas a questão da dinâmica do funcionamento do câmbio é legal. E o grande agravante dele é quando entra água nos atuadores, né, que chama de morcego, né, eles são de grande importância no sentido do funcionamento, e acaba caindo água e acaba travando e dando problema. Mas quando você entende, você minimiza isso e você ganha o seu dinheiro, entendeu? Então existe uma necessidade muito grande de entender de automáticos e automatizados, né? O câmbio do i5 que vem no Corolla é bem interessante. Se você é um câmbio que ele é suave as trocas. Se você mantém uma média de 2.000 giros, ele vai até a quarta marcha. É claro que você tem hora que você fazer uma ultrapassagem, você enfia o pé, ele vai e responde ligeirinho. Ele vai até a segunda marcha, ele chama segunda, terceira e depois quarta. E se torna bem rápido esse processo, né? Então tem que ser bem suave, senão dá tranco. E eles conseguiram fazer um câmbio com suavidade. Então cada câmbio tem sua característica, tá? Mas entender o funcionamento do câmbio é fundamental. Então, entender de solenoide, como é que trabalha, cada câmbio tem suas características, né? Pegar do Corolla, ficar bem atento a esses solenoides, pelo amor de Deus. É isso.